Ao longo dos anos, Monark provou ser mais do que um simples criador de conteúdo. Ele mostrou ser uma pessoa bem complexa, ganhou fãs na mesma proporção que ganhou haters. Hoje, a gente vai desvendar os momentos que moldaram a sua jornada, mergulhando nos altos que o elevaram aos píncaros do reconhecimento e nos baixos que desafiaram a sua resiliência. De suas falas mais infelizes e controversas até o seu exílio nos Estados Unidos para fugir da justiça brasileira. Monark, sem dúvidas, merece um episódio completo aqui no nosso quadro, onde a gente fala sobre os influenciadores polêmicos. Nesse vídeo, a gente vai relembrar o início de sua trajetória e auge com Minecraft e Flow até a sua queda em relação ao sistema judiciário brasileiro, com as suas redes e contas bloqueadas. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Bruno Monteiro Ayub, mais conhecido como Monark, ele nasceu em São Paulo no dia 17 de agosto de 1990 e tem 33 anos de idade. Em 2010, o Monark ficou muito conhecido por postar gameplays de Minecraft em seu antigo canal que era chamado de Random Plays. Depois, ele ficou um tempo off e voltou com um canal com conteúdos mais adultos, voltado meio que para política talvez, só que deu muito ruim, né, porque seu público era majoritariamente de criança que curtia Minecraft. Até que ele se juntou com Igor 3K e tiveram a ideia de começar o projeto Flow. A vida pessoal. O Monark, ele nasceu em uma família sírio-libanesa. Ele é filho de um analista de sistemas e de uma psicóloga. Quando tinha 20 anos de idade, o Monark ele sofreu depressão por falta de perspectiva na vida. De acordo com o youtuber, como ele nasceu de uma família pobre e tinha o objetivo de conseguir aí R$1 milhão, logo após ele conseguir esse dinheiro, ele acabou desenvolvendo um quadro depressivo que acabou durando aí cerca de 4 anos. Quando o Random Plays já não era mais o que era anteriormente, e aí ele caiu numa depressão ele esteve numa depressão muito foda, que me preocupou pra caramba. Só que também ele é muito cabeça dura pra me ouvir. Ele ficou desconfiado de todo mundo, inclusive dos familiares. Ninguém tinha mais a possibilidade de chegar nele. Com 24 anos de idade, o Bruno ele começou a fazer o uso recreativo da ervinha, para que ele pudesse aliviar aí os sintomas de depressão e ansiedade. Durante esse momento de sua vida, ele passou a assistir algumas palestras do psicólogo Jordan Peterson e a partir daí, né, ele conseguiu meio que melhorar aí da sua depressão e logo em seguida ele conseguiu forças para criar o Flow Podcast. O início no YouTube, Random Plays. Em outubro do ano de 2010, o Bruno ele começou a postar alguns vídeos de dicas de Minecraft em seu canal no YouTube, o Random Plays, sendo aí um dos primeiros youtubers a criar conteúdos de Minecraft. O intuito desses vídeos era ajudar um grupo de amigos, né? Um ano depois, o canal já tinha cerca de 4.000 inscritos. 2 anos depois, ele se mudou para Curitiba e também assinou um contrato com a Network Machinima. Quem lembra aí da Network Machinima? Ela é bem famosa. No ano de 2012, ele também foi entrevistado no programa da Fátima Bernardes. Nas redes sociais, hoje eu estava cheia de gente dizendo assim, nossa, o Monark vai lá e tal. E, inclusive mães de telespectadoras que são nossas e que estavam dizendo, nossa, meu filho veio me dizer, mãe, liga lá que eu quero ver porque o Monark vai estar lá e tal. Sim, na verdade eu tenho um canal na internet, no qual eu faço vários tipos de gameplay que a gente chama, né? Já no ano de 2013, ele tinha aí cerca de 2 milhões de inscritos, com uma renda mensal que variava entre 15 e 30 mil reais. O Monark ele afirmou que guardava a maioria do dinheiro e ele gastava uma parte com jogos. De início, a ideia dele era montar uma produtora com o Leon, do canal Coisa de Nerd. A partir de outubro de 2013, o Bruno ele participou da série A Era do Futuro, que foi publicada pelo youtuber Venom Extreme. A série ela foi uma iniciativa coletiva com mais de 30 dos principais jogadores do Brasil e de Portugal, jogando aí um modo multiplayer num mapa de Minecraft aí com mais de 40 mods. Vale lembrar que naquela época o Monark ele era considerado um dos maiores canais de jogos do Brasil. Mais tarde ele passou a variar o conteúdo dos vídeos, né? O canal acabou meio que se tornando um vlog, ele falava de cinema, de cotidiano, de política, coisas desse tipo.
Porém, como o canal era focado em Minecraft, ele acabou tendo uma queda muito drástica nas visualizações. A criação do Flow. Inspirado no podcast gringo de Joe Rogan, esse sem dúvidas foi um grande momento na carreira de Bruno Ayub. Em 2018, juntamente com o Igor, eles criaram o Flow Podcast. Fala aí, galera, muito bem-vindos ao Flow Podcast mais uma vez, mais uma semana. Na verdade, é a segunda semana, né? Não é como se a gente estivesse aqui há um ano, né? Não, mas, cara, é a segunda... Quanto mais vezes acontece o Flow, mais ele é real e mais... A gente está próximo da glória de Joe Rogan, não tô brincando. No início, o Monark e o Igor bancavam todos os custos do projeto, até que em março de 2020 o podcast começou a gerar lucros. Naquela época, os dois influenciadores viviam apenas do Flow Podcast, ganhando dinheiro com patrocínios, AdSense e, é claro, a Twitch. Do nada, mano. Se for assim, então, do teu lado, assim, ó, quer algum problema comigo? O Flow Podcast esteve frequentemente entre os podcasts de maior audiência do Brasil. Ele estreou na parada de Top Podcasts da Apple Podcasts no dia 17 de fevereiro de 2019, onde eles alcançaram o topo em diversas ocasiões. Conseguiram o prêmio ali do IBEST de melhor podcast de 2020, indicação ao prêmio MTV Millennials de 2021 e depois ali novamente a indicação ao prêmio IBEST de 2021. E até que o IBEST ainda é um dos prêmios mais clássicos. A gente tá mas eu tempo. caguei pra IBEST, Não, perfeito, tudo bem. IBEST. E ele me deu, eu ganhei o prêmio, tá ali o prêmio da IBEST jogado ali em algum lugar. Não, então você tem a premiação de você ter... A última vez você vai ganhar. Não só isso, como também chegaram ao faturamento de mais ou menos 1,5 milhão, mas após o fatídico Monark Day, né, esse faturamento caiu bastante, deixando o podcast à beira da falência. As polêmicas de Monark. Ainda em outubro de 2021, em uma discussão sobre opiniões racistas, o Bruno Ayub disse o seguinte na sua conta do Twitter, né? Abre aspas. É a ação que faz o crime e não a opinião. O advogado Augusto de Arruda Botelho, ele respondeu dizendo: não, Monark, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos. Em seguida, o influencer perguntou: ter uma opinião racista é crime? Eu não preciso nem dizer, né, que o Bruno foi alvo de diversos cancelamentos por conta disso, né? E o Flow acabou perdendo 2 patrocinadores aí já nessa época. O podcaster também comparou a expressão da homofobia com um gosto pessoal por refrigerantes, né? Ele disse que índios deveriam ter o direito de monetizar as suas terras para que pudessem comprar serviços da civilização, além de também questionar a obrigatoriedade do uso de máscaras e da vacinação obrigatória durante a pandemia. Mas eu acho que a gente tá chegando num momento da sociedade que a gente tem que voltar à normalidade. Ninguém quer que a gente se perpetue nessa sociedade onde as pessoas não podem mostrar o rosto na rua, tem que usar a p*** da máscara, entendeu? Eu entendo que existe uma pandemia, eu entendo que a pandemia é algo que a gente tem que se preocupar, mas a gente tem que entender que existe um processo na pandemia também. A imunização com a vacina era algo que todo mundo queria, justamente porque poderia trazer a gente para uma vida normal. Agora, a gente ter a imunização com a vacina e não começar a caminhar para uma vida normal, eu acho uma esquizofrenia social. Defendeu a criação de um partido nazi. No dia 7 de fevereiro de 2022, durante o episódio que teve a participação dos deputados federais Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, o Monark ele disse que deveria existir um partido nazi e que as pessoas teriam o direito de serem antijudeus. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. Se o cara quiser ser um antijudeu, eu acho que ele tinha direito de ser. A Tabata rebateu a opinião de Monark, afirmando que a liberdade de expressão não deve colocar em risco a vida de outras pessoas, né? E que ideologias como a nazista coloca grupos inteiros em risco. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas? O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. O óbvio aconteceu. Essa opinião do Monark teve uma repercussão gigantesca e até mesmo internacional, além de causar, né, uma reação de entidades israelitas, a Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita de São Paulo. Nessa época também diversos influenciadores que foram entrevistados pelo Flow pediram para que fossem removidos os episódios do ar em que eles apareciam.
Empresas que patrocinavam o canal ou já haviam patrocinado ou emitiram notas de repúdio em relação às declarações do influenciador e encerraram os contratos com o Flow. Até a marca de bicicletas Monark teve problemas por causa desse episódio e se manifestou, né? A empresa negou relação com o Monark Bruno. Augusto Aras, o procurador-geral da República, abriu uma investigação no dia seguinte para averiguar se Monark e Kim Kataguiri cometeram o crime de apologia do nazismo durante esse episódio. Um dia após, o Monark ele se pronunciou dizendo que estava sob efeito de bebida alcoólica e que a fala dele ali ele havia se expressado mal. Eu tava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei, dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica. No mesmo dia, os estúdios Flow comunicaram, então, através de suas redes sociais, que o Monark não fazia mais parte do grupo. Ele tinha sido demitido do próprio projeto. Que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Eu vou comprar a metade dele, porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra mão de tudo isso. Devido a esses acontecimentos, o YouTube parou de monetizar os vídeos antigos do Monark e o Flow acabou sendo suspenso do programa de parcerias, também ficando aí sem o dinheiro do YouTube. Então assim, o Igor, nesse momento ali, o projeto Flow estava num risco enorme de acabar mesmo. Ainda de acordo com o Igor, o Flow teve um prejuízo de 8 milhões de reais devido à declaração do Monark, né? E até chegou a ficar com caixa zerado. Quando a gente teve o problema e tal. E aí eu falei um número que tava na minha cabeça, assim, eu sabia que eu tava chutando baixo, mas depois olhando com cuidado, até conversando com os outros caras que trabalham aqui, eu vi que eu falei eu subestimei pra caralho muito. Então assim, os caras falam, quanto tu perdeu aí? Pelo menos uns 8 milhões. Em junho do ano passado, no podcast Cara a Tapa, o influenciador afirmou que não deveria ter pedido desculpas por ter afirmado algo que sabia que era correto. De acordo com ele, só pediu desculpas devido à cultura do cancelamento. Por causa da pressão e também porque eu senti que eu vacilei no jeito que eu me expressei mesmo. Eu poderia ter me expressado de uma forma melhor. Agora, se você me perguntar se eu acho que foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa, não. Não foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa. Você achou que você devia ter ficado quieto? Eu acho que eu devia ter ficado quieto. Ou seja, não aprendeu nada com o que aconteceu, né? Aprende! Toma vergonha na tua cara! Ainda no dia 13 de fevereiro do ano passado, o Monark se defendeu no jornal The New York Times e afirmou que fez uma defesa da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Também disse que o grande X da questão foi ter defendido a sua ideia de uma maneira muito ruim. Após a matéria do The New York Times, o Joe Rogan, que foi a grande inspiração para o Flow, comentou sobre o caso, né? O Rogan leu a matéria em seu podcast, defendeu o Monark e também lembrou que, abre aspas, a União Americana pelas Liberdades Civis, onde muitos eram advogados, eram judeus. Preferiu não silenciar os nazistas e, segundo o Joe Rogan, isso aconteceu apenas 30 anos após o Holocausto. The ACLU, which a lot of like Jewish attorneys, they were saying, no, we shouldn't deplatform Nazis. And this is like 30 years after the Holocaust, right? Fresh in our mind. So for us today, I mean, this is like 1990. Imagine if the Holocaust was in the 90s. And then today in 2022, we're saying, no, you shouldn't deplatform Nazis. And so this guy was saying, I don't think you should deplatform Nazis. And, you know, I don't think you should deplatform anybody. And so a bunch of people started saying, he's a Nazi. And he was saying, that's not what I'm saying. And they kicked him off of his platform. YouTube apparently won't let him, he still has a YouTube account, but YouTube won't let him start a new account. Apesar de toda essa polêmica, o Igor 3K já defendeu o Bruno diversas vezes e considerou como um exemplo mal colocado. Monark Talks.
Após ele ter se afastado das redes sociais no dia 23 de março do ano passado, o Monark anunciou que estava de volta. No dia 4 de abril, ele estreou o Monark Talks na plataforma Rumble, né, que é tipo um refúgio para os youtubers que foram cancelados, né? A plataforma ela meio que busca ser imune a essa cultura do cancelamento. O primeiro convidado foi ninguém menos que o Venom Extreme, né? A entrevista teve mais de 200 mil visualizações e logo de cara ele obteve aí cerca de 50 mil inscritos. Mas é claro que as polêmicas não pararam por aí. Em uma entrevista com o youtuber Newman LM, né, enquanto os dois conversavam sobre as acusações de pedofilia contra o PC Siqueira, o Monark mais uma vez falou besteira. E eu acho que, tipo, um pensamento, se ele nunca fez algo realmente físico com alguma criança, eu não acho que ele deveria ser considerado um criminoso, pelo menos. Você acha que um sujeito que tem pornografia infantil é um criminoso? Que tem pornografia infantil? É. Eu acho que se o cara fica utilizando muito, eu não sei se ele é um criminoso. Eu acho que o crime tá em você produzir e divulgar. Mas que é uma parada que você vai falar, puta, esse cara não bate bem das bolas, com certeza é, entendeu? Mas criminoso não sei, entendeu? Não sei. Uma semana depois, o Monark mais uma vez pediu perdão pelo vacilo, disse que não havia pensado muito bem sobre o assunto e que apoia a castração química desses bandos de desperdício de oxigênio. É uma das coisas mais horríveis e odiosas que alguém pode fazer na vida. Eu odeio essa merda. Eu quero que, se o cara fizesse alguma p***ia, pra mim ele tem que ser castrado quimicamente e preso por um bom tempo, tá ligado? Porque não tem que ter tolerância com essa porra aí, não. Pra mim, quero que se foda, eu quero que ele apodreça no mármore do inferno. Esse negócio aí não tem justificativa nenhuma, na minha opinião, tá ligado? Bloqueio das redes sociais. O Monark também teve as suas redes sociais bloqueadas 3 vezes pelo Alexandre de Moraes por espalhar fake news sobre o Supremo Tribunal Federal e por apoiar as manifestações golpistas após a eleição do ano passado. No dia 2 de agosto desse ano, o Xandão multou o Monark em R$300 mil por descumprimento de decisão judicial e determinou a abertura de um inquérito para investigar o influenciador. Não só isso, como também foi determinado que a Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple, Rumble, TikTok, Twitter, entre outras plataformas, realizassem um novo bloqueio das redes sociais do Bruno, né, em 2 horas, aí, sob uma pena de multa aí, de R$100 mil por dia, além de suspender os pagamentos do youtuber. Como vocês já sabem, muitas pessoas, até as que não gostam do Monark, partiram em sua defesa, dizendo que essa atitude tinha sido muito exagerada, né, pois enquanto o Monark só está falando merda, muitos criminosos saem impunes. Só quem faz isso é o Alexandre de Moraes, já condenou o Monarca a não ter mais profissão. Isso não pode. O Monarca diz besteira de manhã, de tarde e de noite. Eu não concordo com nenhuma bobagem dele. Mas, porra, deixa a democracia resolver isso, desliga o Monarca, não acessa o canal do Monarca. Agora proíbe, antes de julgamento, sem defesa, proíbe o menino de dizer a merda dele na internet. Não pode. Xingou Flávio Dino. Em junho de 2023, após o 3º bloqueio de suas redes sociais, o Monark chamou o Flávio Dino de gordola e filho da p***. Gordola, mano! Esse cara sozinho, você põe ele na rua, ele não dura 1 segundo. E você vai deixar esse cara, que na vida real é um bosta, eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da p***. Cara, também arruma sarna pra se coçar, né, velho? O ministro respondeu em seu Twitter que entregaria esse caso ao Poder Judiciário. Na audiência, Flávio Dino exigiu que o Bruno se retratasse com um vídeo, mas a defesa argumentou que não seria possível, já que o Alexandre de Moraes tinha decretado então um bloqueio das suas redes sociais. Então... Só que o influenciador disse também que ele estava disposto aí a se retratar através de uma nota. Então, assim, ele usou o sistema contra o sistema, então... E o Monark hoje? Com medo de ser preso, o Monark ele decidiu se mudar para os Estados Unidos e por lá ele pretende continuar trabalhando, né? Dessa vez meio que com uma plataforma própria. Por lá ele anda postando alguns vlogs ultimamente, né? Como por exemplo esse daqui em que ele afirma que tomou um golpe de um vendedor de carro. Eu tô me sentindo meio otário, galera, agora, porque o carro começou a dar um monte de problema. Eu fui comprar um carro usado, meu, eu não sei por que eu fiz isso. Eu devia ter comprado novo. Paguei caro pra cacete nesse carro. Tá falando que tá com brake problem, um monte de... Isso aqui não tava dando antes no carro. E agora tá dando um monte de coisa. Monark
como muitos outros, não está isento de controvérsias. Suas palavras, por vezes, foram objeto de debates intensos e críticas. Este é um lembrete de que, por trás da persona pública, há um ser humano com suas próprias falhas e aprendizados. Eu tô proibido de existir, de trabalhar, exato. Por eu ter continuado trabalhando, eu fui multado e aí perdi novamente os canais. É fundamental lembrar que a internet, por vezes, amplifica não apenas a criatividade e positividade, mas também as imperfeições e desafios. A jornada de Monark é um testemunho de como os criadores de conteúdo podem enfrentar altos e baixos, aprendendo e evoluindo ao longo do caminho. Lembrando que temos vídeos todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau.